De volta aqui conversando sobre seus filhos mentem, como lidar com as mentiras que as crianças contam. E aí nós estamos aprendendo aqui com a Cristina que os pais é que precisam estar saudáveis nessa questão para ensinar os filhos, né, Cris? Sim, exatamente. Porque assim, falando da questão da educação, por exemplo, da sinceridade, né, de falar se a pessoa está feia ou está bonita, se alguém perguntar, né, se a comida está ruim ou se a comida está gostosa, e o pai quem fala, não, não fala isso, não fala que estava ruim. Isso também não é um jeito de ensinar o filho a mentir? Sim, certamente, porque o ideal é que o adulto o ensine a maneira mais respeitável de se colocar. E também acho que é importante avaliar se é necessário falar. Muitas vezes eu posso se ninguém perguntou. E muitas vezes eu posso ter uma opinião. Por exemplo, esse exemplo que você deu do sal na comida. Ninguém é obrigado a comer, a criança principalmente, se ela não gostou, ela tem o direito e pode dizer, olha, está um pouco salgado para mim. E nós, adultos, é que temos que aprender a lidar com essas questões de, poxa, cozinhei com tanto carinho, mas ele não gostou. Uma criança de 3 anos falou que a minha comida estava salgada, aí a pessoa já entra em crise. Então, esse eu acho que é um grande drama. Nós temos crianças e adolescentes que, tendo adultos, que ao invés de serem adultos, muitas vezes são mais crianças do que as próprias crianças. É verdade. Né? Então, ao invés de lidar com a verdade, que é isso que a gente está hoje, né, conversando como tema, realmente vai usando subterfúgios, ou então fala a verdade, o que é pior, num ambiente onde não se deve, né? Que aí vira fofoca, por exemplo. Então, na frente da pessoa, muitas vezes vai comer, vai se alimentar, diz para o filho, você não pode dizer que você não gostou, mas depois vai embora falando, né? Olha, você viu que horror? Aí o filho vai falar, então o certo é falar escondido da pessoa. Ué, ele viu você fazendo isso. Ele começa a aprender com a gente, né? Então, acho que dessa conversa, o principal é a gente ter essa clareza de que numa criança muito pequena, se ela ainda não tem consciência, não é mentira, é uma pseudo-mentira, porque ela vai expressar através daquilo que para a gente soa como mentira, um desejo, uma fantasia, algo que para ela é verdadeiro, ou uma dificuldade que ela está vivenciando no ambiente. Mas depois, em torno dos 7, 8, 9 para diante, cada vez mais essa consciência ela vai chegando. Mas sempre é válido olhar para os adultos, checar olhar para o ambiente. O que é que a criança está falando. Minha filha Maria Rita, ela tem 4 anos, vai na escolinha, e ela não come a comida da escola. E aí, ela só come arroz e feijão. E aí eu falo, Maria, você comeu tudo hoje? Comi tudo. Mas o que você comeu tudo? Que bonitinho. Só arroz e feijão. Aí eu vou checar, porque às vezes ela fala assim, hoje eu não comi nada. Eu falo, será que ela não comeu? Aí eu vou, checo no outro dia com a professora, mãe, ela não quis comer, mas ela só come arroz e feijão. E ela fala. Né? Mas a gente fica com medo, né, dessas coisas. Da criança tá, será que está comendo? Será que não está? Será que ela está falando a verdade? Por que nós somos inseguros? E por que às vezes ela disse para você, eu comi tudo? Tudo para ela era o arroz e o feijão, que ela não comeu para uma criança de 4 anos. Né, esse conceito do que é tudo também. O que é comer. É raspar o prato. Isso, se ela comeu um pouquinho, se ela experimentou. E muitas vezes a criança vai dizer que comeu porque ela sabe que a mãe quer ouvir isso. E ela, na verdade, ela está respondendo, de novo, a um desejo do adulto, não é que ela está mentindo. Ela gostaria, inclusive, de ter comido tudo, mas não foi o que aconteceu, né? Mas quando você ensina, eles vão falando. Aí você vai ficando tranquilo, que você sabe que, tá bom, então agora já posso começar. Mas tem mais uma coisa que eu acho que é importante, que você falou agora e me lembrou. Tem crianças que não são de falar também. Isso é verdade. E aí a gente, às vezes, fica perguntando, e ela vai responder quando responde, né? Mas tem muitas crianças que, na verdade, elas não gostam de falar. Ou elas têm uma outra maneira de viver. Meu filho Pedro, o dia a dia. Os irmãos dele falam assim, comum. Ele fala para as pessoas que vai em casa, que fica tentando conversar com ele. Isso. Aí ele fala assim, ele não é muito de falar, não. Isso. E não tem nada demais nisso. Então, é sempre olhar que nós, como adultos, temos muitos estereótipos do que é ser bacana, do que é ser bom, do que é ser verdadeiro, do que é ser franco. Né? Exatamente. Olha, Cristina, tem uma pergunta lá nas nossas redes sociais. Vamos ver se dá para a gente responder. Vamos ver aqui. Da Daily Rezende. Ótimo assunto, estou adorando. Boa tarde, meninas. Meu neto tem mentido com frequência. Uma das mentiras foi porque ele brigou na escola. Recebeu um bilhete e foi suspenso. Mas ele não falou pra gente que ele havia batido em outra criança. Disse que haviam batido nele.
E a cada um ele contava uma versão da história, olha só, ele tem 8 anos e percebemos que ele mente, mas prefere mentir a dizer a verdade. Como fazê-lo entender que a mentira não é o melhor caminho? Olha aí um exemplo bem dentro bacana. Disso que nós estamos falando. Uma boa pergunta. 8 anos, já tem uma certa compreensão. Então, a primeira coisa... Daila, obrigada, viu, pela sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação. A primeira coisa para nós, como adultos, é tentar entender por que ele prefere omitir do que dizer a verdade. Então, muitas vezes será que o pai é bravo demais? Será que a mãe vai ser muito assertiva nessa correção? Então, muitas vezes a criança tem muito medo de dizer a verdade. Então, a primeira coisa é que a gente possa sempre dizer para o filho, olha, o melhor é sempre dizer a verdade e trabalharmos em nós aguentar essas verdades, né? Conseguir ouvir o que vem. Então, trabalhando muito em escolas também, é muito comum o pai se incomodar quando o filho apanha. Mas quando o filho bate, quando é ele que causa alguma coisa... deixa para lá. Deixa para lá, isso não incomoda tanto, né? Então, mas é sempre importante, então, dizer para a criança que seja lá o que ela disser, ela vai ser acolhida. E aí a gente vai realmente orientar. Uma outra maneira que é muito interessante da gente educar as crianças é através de histórias mesmo, né? Então, essa questão da causa e da consequência, quando eu minto, que consequência tem, a maior consequência de todas é que o adulto passa a não confiar mais na criança, né? Então, por exemplo, para essa família, começa a ficar difícil confiar nessa criança. Então, através de histórias em que adequadas para a faixa etária, lógico, mas histórias que contem situações que não são as que ele viveu, mas em que essa falta de confiança ou esse rompimento da confiança, né, possa aparecer através da história, né? Isso é muito bom. Não para dizer no final, ó, tá vendo? Aconteceu com você, você fez igual, ou moral da história, nada disso, porque essa coisa da moral da história não tem necessidade. E ela mesma já vai entender. Não, né? E quanto menos a criança realmente, ela se identifica com o contexto, mas quanto menos ela achar que é para ela, melhor. Porque ela ouve com mais abertura. Não vai carregar aquela culpa que exatamente. vai perseguir ela depois, né? E aí também se a criança toda vez conta a verdade e apanha, conta a verdade e apanha, ela vai falar, não vou mais contar a verdade. Isso. Então, são vários aspectos, o assunto é assim complexo. Poderíamos passar a tarde inteira aqui conversando, né, Cris? Sim. Mas não dá. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. Volte sempre para a gente poder bater esse papo. Se eu puder acrescentar uma coisa só que eu esqueci, os eletroeletrônicos, esses são os nossos grandes inimigos na mão das crianças. Então, muitas vezes, essa mentira é aprendida no desenho. Então, é outra orientação que eu dou para os pais. Assistam, porque às vezes você acha que é um desenhinho... Vê o que seu filho está vendo, né? Então, era só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada. Querida, muito obrigada. Obrigada a você.